Muito bem, estamos na lição de número 5, lição muito importante, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Temos que tomar cuidado com as falácias. As falácias dizem que a ciência prova que Deus não existe. Mentira, a ciência não prova nada disso. O que a ciência prova e mostra muito bem é que tudo que nós conseguimos ver ao nosso redor foi criado, por quê? Porque há uma inteligência, há uma harmonia, né? Outra coisa perigosa, pastor, mas nós aprendemos lá na quarta série, né? Antigamente quarta série, agora quinto ano, nós aprendemos que o homem veio do macaco, nós cremos, aprendemos ali a respeito do evolucionismo de Darwin. Veja bem, isso é uma teoria. Quando a ciência, né, ela quer comprovar alguma coisa, primeiro alguém surge com uma teoria e depois aquilo vai sendo feito estudos até que se há uma comprovação científica. Então, a teoria do evolucionismo continua sendo teoria, viu? Então, olha para a Bíblia Sagrada e veja o criacionismo. O Deus que criou todas as coisas fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Amém. Textual diz, portanto, porque as suas coisas invisíveis, nosso Deus, né? As coisas invisíveis dele, o mundo espiritual, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Então, como que eu vou entender Deus? Então, as coisas de Deus invisíveis se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que não haja desculpa. Então o homem não tem desculpa, porque tudo quanto nós olhamos, desde uma formiga, desde um rio, desde uma árvore, desde o nascimento de uma borboleta, tudo que nós vamos observar, nós vamos ver ali um espetáculo, nós vamos ver ali um espetáculo da criação, vamos ver que há um ser inteligente por trás de tudo isso, né? Um arquiteto brilhante por trás de tudo isso, e é o Deus Criador da Bíblia Sagrada. Está em Romanos 1 e versículo 19. Verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então nós vamos ver que a própria Bíblia já fala sobre isso, viu? Isso não é agora não, o ateísmo não é agora não, o ateísmo é desde que o inimigo se rebelou no céu, né? Desde que o homem foi criado, entrou o pecado no mundo, que o homem caiu, o ateísmo já está sondando os corações. O próprio salmista falou sobre isso. O nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 23. A introdução, nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque não há como colocamos juntos por quê? Porque são como duas faces da mesma moeda, né? Então nós vamos entender aqui que o materialismo, tudo que nós podemos ver é a matéria. Então nós não cremos nada fora da matéria, não cremos em mundo espiritual, então não existe Deus. E o ateísmo crê que Deus não existe. Então são duas faces ali da mesma moeda, vamos estar aprendendo sobre isto, viu? Parte primeira da lição, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro, materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade existente. Então, se a matéria é a única realidade existente, então não há mundo espiritual. Então, não há Deus, não há Satanás trabalhando, né, contra o povo de Deus, não há anjos, então não há um mundo espiritual, tá certo? A religião se torna desnecessária para o materialista. O materialista, então, ele crê que a Bíblia ela é uma superstição e produto da mente humana, né? Imagina se a Bíblia é um produto da mente humana, a Bíblia é perfeita e maravilhosa. No item 2 aqui, o ateísmo. Então, o que é o ateísmo? O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia, né? Então, isso aí, nós vemos o quê? Que o inimigo, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Então, convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. Alguém diz assim, vamos supor que o ateísmo ele diz que Deus não existe e certamente é claro também que o diabo não existe. O diabo não se importa que alguém dizer que ele não exista. Por quê? Porque isso está cegando o entendimento das pessoas, porque o interessante do inimigo não é que as pessoas creem que ele existe ou que ele faça alguma coisa, não. O que o inimigo mais quer é distanciar o homem de Deus, viu? Este é o objetivo de Satanás. Então, na primeira parte que eu resumo é o seguinte, o materialismo
postula que a matéria é a única realidade que existe, enquanto que o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Vamos para a parte 2 da nossa lição, raiz do materialismo e do ateísmo. A raiz, primeiro item aqui, a consequência do pecado. Então, a raiz do materialismo e do ateísmo, qual que é a raiz? De onde surgiu? Veio através do pecado. Então, quando o pecado entra, né? Então vem a distorção sobre a mente humana, tá? Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus. Então, muitas vezes, o que o homem quer? O homem quer culpar a Deus por tudo aquilo que existe no que existe de errado ou de ruim. Nós temos aí um filme muito famoso, né? Que falando sobre um professor que ele era ateísta, que ele não cria em Deus, e um aluno, né, que sempre falava ali de Deus. Então, por fim, este professor, dentro ali do seu questionamento, tem uma hora que ele fica com muita raiva e ele começa o quê? Ele começa a xingar Deus. E quando ele xinga bastante, o aluno olha para o lado dele e diz assim: olha, professor, o senhor não é ateu? Ateu crê que Deus não existe, como é que o senhor está xingando Deus? Então você vê também que isso é uma revolta do coração do homem, viu? É uma cegueira, também uma revolta do coração do homem. Aqui no item 2, então de onde é a raiz do materialismo e do ateísmo? Também vem da cegueira espiritual. Aqui, ó, está citando o salmista, no Salmo 53, verso 1, diz assim, ó: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, disse o nécio no seu coração, não há Deus. O que é o nécio? É uma pessoa ignorante sem conhecimento. A pessoa ignorante sem conhecimento diz, não há Deus. O que nós precisamos fazer? Precisamos orar para essas pessoas, procurar o quê? Levar o evangelho de paz ao coração dessas pessoas. Jamais entrar em contenda, em brigas, viu? Então a cegueira espiritual, o que está dizendo? O pecado é a causa primária, né, da incredulidade, que traz a cegueira espiritual. Contudo, convém destacar que as escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: nos quais o Deus desse século, letra minúscula, qual que é o Deus desse século? É Satanás, o qual nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, está dizendo que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. O entendimento de muitos está o quê? Está cegado, eles estão cegos. Nós precisamos orar para que Deus venha tirar as vendas dos olhos deles, cair essas vendas dos olhos, para que eles possam é, para que eles possam receber a graça de Cristo sobre as suas vidas, viu? Para que a graça de Cristo possa resplandecer sobre a vida de cada um deles. Aqui na parte 3 aqui, na parte 3 o título é Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Então, quais são os pressupostos? Vamos lá. No item 1, a negação da existência de Deus. No item 2, a negação de que o homem, né, é um ser singular. Então, essas duas negações que eles fazem. Primeira, a negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como única realidade possível, por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro, né, não creem que na existência de Deus. E a religião para eles, então, é algo. A religião para eles, então, é algo da criação da própria mente humana, né? É algo de superstição. Eles não creem em milagres, viu? Então, nesse caso, ambos dizem se firmar em provas científicas. Então, o materialismo e o ateísmo, eles dizem assim, não, cientificamente é comprovado de que Deus não existe, cientificamente é comprovado que houve uma evolução, né? Teve um Big Bang e as coisas foram evoluindo até chegar no homem. Veja bem, como que chegou no homem? O homem é tão, vamos dizer assim, tão sábio, domina sobre todos os demais animais, né? Então, e a Bíblia já diz isso, que Deus criou o homem para dominar sobre todos os animais. Então, não tem para onde correr. Que Deus ilumine a mente dessas pessoas, tem compaixão deles, viu? E na nossa leitura bíblica em classe aí é bem claro dizendo que, e inclusive é o texto áudio que eu li para vocês, né? Então é bem claro dizendo que através das coisas criadas nós podemos enxergar Deus. Então está dizendo assim, ó, para que eles fiquem inexcusáveis. Então não há desculpa. Quando alguém chegar diante de Deus e falar assim, ah, Senhor, é que eu fui ateu, eu não criei que o Senhor existia. E Deus fala, mas você não observou a natureza? Então Deus fala ao coração de todas essas pessoas. Deus não abandona ninguém nesse sentido. Deus
tenta trazê-los. Se eles não quiserem vir, porque há um livre-arbítrio, né? Mas desculpa não vão poder dar, viu? Isso é a palavra de Deus está dizendo. Então não haverá desculpa. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Está lá em Romanos 1,19. Então, em outras palavras, o ateu depende de não fé dele. Então, o ateu depende de não fé dele e não na ciência, não da ciência. Então, o ateu, ele não pode dizer assim, eu sou ateu porque a ciência está comprovando. Não, de forma alguma, ele é ateu porque não tá faltando fé no coração deste homem ou desta mulher, viu? Então, para tentar que eles querem que tentar provar que Deus não existe através da ciência, mas ao contrário, a ciência prova que Deus existe. Lembra quando Paulo entrou lá em Atenas, viu várias imagens de escultura, né? E viu lá um ninfo que não tinha nada dentro, escrito Deus desconhecido. Então Paulo pegou para eles aqui, o Deus criador dos céus e da terra, e disse que Deus está bem perto. Ainda que não pode ser feito por mãos humanas, mas se pudesse nós iríamos apalpá-lo, porque Deus está perto. Deus está perto de você ouvindo essa explicação. Deus está perto de todas as pessoas. Ore pelas pessoas, crê no Evangelho, viu? E seja você uma bênção. No item 2, negação de que o homem é um ser singular. Então eles estão negando que o homem é um ser singular, um ser diferente. Então o homem não é igual o cachorro, o homem não é igual o macaco, o homem não é igual... o homem não é igual o leão, o homem não é igual o jacaré, não. Os animais, a Bíblia deixa bem claro que eles têm o sangue, né, que é a vida, então eles têm vida, eles são vida, eles têm vida, e a sua existência, quando eles morrem, a sua existência termina. O ser humano não, o ser humano ele é uma alma vivente, ou seja, ele é diferente. Além de nós termos o sangue, que é a vida, nós temos o que? Dentro de nós, soprado por Deus, essa alma vivente, que é o nosso espírito, é o nosso intelecto. Então o ser humano ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem inteligência, né? Então o próprio filósofo disse, né? Penso, logo existo, ou seja, é um ser, ele tem consciência de que ele existe. Então, isso é o diferencial do homem. E o materialista e o ateísta, né, tenta negar esta grande verdade. Vamos para a última parte 4, respondendo ao materialista e ao ateísta, né, respondendo a eles. No item 1, afirmando as verdades bíblicas. Então, qualquer resposta ao materialismo e ateísmo deve vir das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador. Então, veja bem, não tem como eu fugir de que o mundo foi criado. Agora, foi criado por quem? Pelo Deus que está na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós vamos olhando a Bíblia, analisando ela e lendo ela e vamos vendo a perfeição da Bíblia. Então, a Bíblia revela o Deus que criou todas as coisas, viu? Pela fé, em Hebreus 11:3 diz assim, ó, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus não copiou de lugar nenhum, Deus fez da sua própria mente, Ele é o arquiteto de tudo, Ele é o criador de tudo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. No item 2, fazendo o uso correto da razão. Então o ateísmo materialista, ele geralmente diz assim, não, apelando para a razão, como 2 mais 2 é 4, como 4 mais 4 é 8, não tem como entender que Deus existe, não há dentro da razão, né? Não, mas veja bem, nós entendemos que Deus existe pela razão mesmo, porque a nossa fé não é uma fé boba, uma fé de menino, nossa fé é uma fé racional, uma fé madura. Nós cremos porque entendemos pela palavra, nós cremos porque olhamos a criação, nós cremos porque olhamos também a boa ciência, cada vez que a ciência vai evoluindo, cada vez que a ciência vai promovendo algo, nós vamos olhando para a Bíblia, né? E vamos glorificando a Deus, porque estamos vendo cada dia mais que a Bíblia se cumpre, que ela é real. Então, essa falsa ciência, né, contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é o que? É um cientificismo, é uma falsa ciência. O que é a falsa ciência? Ela é usada fora dos parâmetros e princípios para confirmar crença ou ideologia previamente adotada. Então, como eles estão querendo falar que algo não existe, aí eles começam o que? Direcionar naquele sentido, ou seja, não fazem, não usam a ciência corretamente, porque se você usar a ciência corretamente, por exemplo, a teoria da evolução, a teoria do evolucionismo de Darwin deveria ser ensinada na escola o quê? Isso aqui é uma teoria, e ensinar o que é teoria,
A teoria, ela está bem longe da comprovação científica. Por quê? Porque ela está ainda na fase de teórica, ó, segundo a teoria de Darwin. Então eles deveriam fazer o quê? Ó, segundo a teoria de Darwin, que não é a comprovação científica, Darwin pensava assim. E deveriam também fazer o quê? Falar, ó, de acordo com a Bíblia, o criacionismo. Então tem o evolucionismo, tem o criacionismo. O criacionismo é o que nós cremos na Bíblia Sagrada, que Deus criou todas as coisas. E assim ficaria muito mais fácil da criança entender isso, porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma. Então, quanto mais a ciência está evoluindo, mais nós estamos confirmando que o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro e real. Amém? Conclusão, vimos que as ideologias do materialismo e ateísmo têm se revigorado, né, nestes últimos tempos como sutileza do engano do diabo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos fazer vista grossa, temos que estar sempre atento a isso e levando a palavra com entendimento e com poder e com graça, para que as pessoas possam que entender esta palavra, para que elas possam ser abençoadas, principalmente quando há esse engano. Ó, a ciência prova que Deus não existe. Não prova nada a ciência. A ciência ela vai cavocando, cavocando, cavocando. Quando ela prova alguma coisa, você olha para a Bíblia, aquilo está lá na palavra. Como, né? Como na década de 80 para cá, como que a ciência evoluiu, como que tudo evoluiu. Aí quando você vai ver ali tudo que há no corpo humano, tudo que há no corpo humano, cada detalhe, cada molécula, né, tudo que há no corpo humano é o que tem na terra. Aí está lá escrito, Deus criou o homem do pó da terra. Então quando você vai, quando a ciência hoje ela evoluiu ao ponto de dizer que a oração, né, estimula alguma parte do cérebro que traz bem-estar para a pessoa, traz conforto. Olha, quando ela está dizendo isso, lá o salmista já dizia, os provérbios já diziam, né, que a oração, ela traz ânimo, ela traz saúde aos ossos. Então, olha só, quando a ciência vai evoluindo, o que vai acontecendo? Vai se comprovando a palavra de Deus. Amém. Primeira pergunta, o que é o materialismo? É a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade existente. Se a matéria é a única realidade existente, quer dizer que não existe mundo espiritual. Portanto, para o materialista não existe Deus. O que é o ateísmo? É a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, né? Conforme revelado na Bíblia Sagrada. Então o ateu não crê em Deus. O que eu acho interessante no ateu é que ele não é que se houvesse um ateu verdadeiro mesmo que não cresça em Deus, ele ia ficar na dele, né? Ah, eu sou ateu, não creio em Deus, não ia encher a paciência de ninguém. Agora o ateu, ele quer provar que Deus não existe. Então, na verdade, ele acaba tendo uma crença também, né? É uma coisa assim que acaba sendo até interessante e engraçada de se pensar. Pergunta 3: qual é a causa primária da incredulidade humana? É o pecado. O pecado é a causa primária da incredulidade, do coração endurecido, né? E do materialista e do ateísta. Pergunta 4: quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? É a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem, né? Mas o homem, ele é singular mesmo, ele é especial, ele é a coroa da criação. O homem domina sobre as demais, sobre a demais sobre a demais criação de Deus. Então o homem domina sobre todos os animais. Pergunta 5: onde encontramos a verdade sobre Deus onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa e sem erros? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação, é a fonte divina. A Bíblia Sagrada é perfeita, viu? Quando alguém fala para você assim, a Bíblia contém erros, pergunte para a pessoa quantas vezes ela leu a Bíblia toda. Ela vai dizer para você que não. Por quê? Porque ela falou, escutou alguém falando isso, ela está repetindo isso. Eu já li a Bíblia várias vezes e estou dizendo para você, eu estudo a Bíblia é perfeita, maravilhosa. E outra coisa, eu gosto da área da ciência. Por quê? Porque quanto mais a ciência evolui, mais ela confirma a Bíblia Sagrada. Não que eu preciso disso, mas eu preciso saber disso. Por quê? Para que eu possa orientar as pessoas e abençoar as pessoas para que elas creiam e acreditem, né, e recebam as bênçãos que na Bíblia tem, que é a salvação eterna em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.